Fala, turma, então vamos ver aí a parte de plano operacional, né? É um plano genérico, por que genérico? Porque a gente abrange qualquer tipo de empresa. É, é mais um esboço, né? Cada empresa tem suas particularidades, então a empresa de serviço tem um plano operacional um pouquinho diferente de uma indústria, a empresa de vendas tem um plano operacional um pouquinho diferente de um serviço de uma indústria. Então, uma microempresa, às vezes, também pode diferenciar de uma média, grande empresa. Então, de um modo geral, a gente vai trabalhar essa diferença aí entre plano de negócio. A gente vai, eu vou mostrar de um modo geral como se deve fazer um plano operacional é, e que normalmente aborda a produção de produto ou não, mas normalmente é utilizado dentro das empresas. Tá? Então, gente, a gente tem um plano estratégico, né? Dentro do plano estratégico, a gente tem um planejamento financeiro, estratégico, tem um planejamento de produção, tem um planejamento de marketing, tem um planejamento de recursos humanos. Então, esses são os planejamentos principais dentro de uma organização, né? São os planos principais. O professor poderia ter outros planos, claro. Você poderia ter um P&D aqui, por exemplo, planejamento que poderia estar também aqui, normalmente está aqui, nós poderíamos ter um plano só de desenvolvimento de novos produtos, tal, mas aqui é um planejamento básico, né? São os planos que a gente chama de planos táticos, onde normalmente diretores e gerentes de alta posição eles criam e depois traduzem para os gerentes de linha e para o operacional. Né? Então, aqui, para as pessoas que trabalham mais no front da empresa, que realmente coloca esses planos em práticas, ou seja, esses planos aqui, eles estão teoricamente no papel e depois é, é posto em prática pelos operacionais, né? Pelos funcionários que trabalham ali. Então, se você pegar, por exemplo, uma faculdade onde eu dou aula, normalmente existem os coordenadores, existem as pessoas que desenvolvem os planos de ensino, o calendário, etc. e tal, e os professores acabam aqui no plano operacional executando esse plano aqui. Tá? Então, no final, a gente tenta atingir o objetivo da faculdade, né, do ensino, etc. E tal. Mas isso, de uma forma geral, existe um plano estratégico, um plano tático, tá? Para depois ter o plano operacional e a gente executar esse plano operacional. Aqui a gente tem no plano estratégico, como eu já falei, planejamento financeiro, planejamento de produção, planejamento de marketing, planejamento de recursos humanos, desmembrando esses planos, por exemplo, no planejamento financeiro, transformando esses planos operacionais, a gente tem um plano para fluxo de caixa, um plano para investimento, um plano para aplicação. Quando você trabalha na parte de produção, você tem um planejamento de produção, você tem um planejamento de manutenção, você tem um planejamento de abastecimento, e é nesse aqui que a gente vai estudar, que a gente vem estudando mais na frente, né? Então, isso aqui está muito alinhado com produção, mas você poderia ter aqui um planejamento de qualidade, né? A qualidade poderia estar aqui, qualidade voltada para a produção. Temos o planejamento de marketing, que é vendas e propaganda, mas veja que a gente já viu, inclusive, que vendas está muito alinhado com o fato de produção, então planejamento de produção, isso aqui não, aí voltando aqui, só para perder a linha aqui, só porque a gente tem essa produção, mas isso aqui está tudo alinhado, tá? Não é esses planos não andam sozinhos, os departamentos têm sim suas autonomias, mas eles são integrados um ao outro, então você planeja a sua produção, também planejando a venda, né? Quanto você quer vender? Então você planeja mais ou menos quanto você quer vender. Tá? Então a produção ela está alinhada à venda, propaganda, etc. e tal. E você, quantas pessoas se contrata para determinada produção? Para você vai vender X, vai produzir X, vai produzir X, e vender X, quantas pessoas você contrata? Né? Então, quanto de dinheiro você precisa? É uma coisa que está interligada, né? São os planos que estão interligados. O problema é que aqui na nossa disciplina só nos interessa
basicamente esse pedacinho aqui. Não que as outras partes não façam parte, não que os outros planejamentos não façam parte do planejamento de produção, porque é vinculado, a gente trabalha vinculado aos outros departamentos, aos outros planos. Tá? Então, o que é o planejamento tático? Só para a gente lembrar, porque isso aqui é gestão estratégica, né? Planejamento estratégico. O plano tático tem por objetivo otimizar determinada área e não organizacional. E não a organização, desculpa, como um todo. Então, isto trabalha da composição dos objetivos, estratégias, políticas estabelecidas no plano estratégico. Né? Então, no final, você tem o plano tático desenvolvido em um nível de organização inferior. Tá? Ou seja, é realizado no nível gerencial e departamental, tendo como principal finalidade a utilização eficiente dos recursos. Quando você tem os recursos, você está falando aí tanto de recursos humanos, recursos materiais, financeiros, então, de um modo geral, você vai estar trabalhando isso aí, certo? Ô, professor, mas o senhor disse que o plano estratégico, o plano tático, quem trabalha é o diretor e o diretor e o gerente de alto escalão, sim. Eles também fazem parte do estratégico, né? Mas o tático é o que a gente está tirando do estratégico para poder criar objetivos para o operacional executar, tá? Então, planejamento estratégico, planejamento tático, planejamento operacional. Só lembrando aquela piramidezinha que a gente já viu antes, tá? Características principais. Processo permanente e contínuo aproxima o estratégico do operacional, aproxima o aspecto incertos da realidade, ou seja, se tem incerteza, o planejamento tático ele aproxima da realidade, é executado pelos níveis intermediários da organização, pode ser considerado uma forma de alocação de recursos, tá? A alocação é dispor recursos para determinado setor, determinada produção, tem um alcance mais limitado do que o planejamento estratégico, que a gente estava falando ali atrás, tá? Ou seja, é de médio prazo, o de estratégico é de longo prazo, o operacional é de curto prazo. E produz planos mais bem direcionados às atividades organizacionais. Esse último eu gostaria de falar um pouquinho mais. Isso que a gente está repetindo, né? A gente já falou sobre esses planos de planejamento tático, mas voltando aqui ao plano, produz planos bem mais direcionados. É porque quando você pega uma missão de uma empresa, a missão de uma empresa está muito voltada ao que a empresa quer suprir de necessidade para a sociedade, de um modo geral, tá? E o planejamento tático, ele traduz, então vamos supor, a missão da empresa X é atingir, suprir a necessidade de tal parcela da sociedade, sendo a maior do Brasil e prestando com a melhor qualidade dos seus serviços, ou seja, ou seus produtos. A empresa quer ser a maior do Brasil. Para ela ser a maior do Brasil, ela precisa vender mais. Então, quanto é isso aí? Para ela ter uma boa qualidade, qual é o padrão da concorrente dela para ter a melhor qualidade? Né? Então, você vai ter que criar padrões. Esses padrões, essas metas, esses objetivos, traduzindo da missão para o tático, é justamente isso que a gente está falando. Tá? Então, o planejamento tático representa uma tentativa da organização de integrar o processo decisório e alinhá-lo com a estratégia adotada, para orientar o nível de operação em suas atividades e tarefas, a fim de atingir os objetivos organizacionais anteriormente propostos. Acabei de falar mais ou menos isso. Tá? Processos a serem analisados. O que é que a gente precisa analisar quando a gente estiver falando do planejamento tático? A estrutura jurídica da empresa, qual é a localização da infraestrutura dessa empresa, existe manutenção dos registros que a empresa utiliza, quem são os parceiros estratégicos dessa empresa, quem são os produtos e serviços oferecidos por essa empresa, que tecnologia a gente está utilizando, qual o ciclo de vida do produto ou serviço que a gente vai colocar em prática. Então a gente viu, por exemplo, a gente já falou aqui, por exemplo, de carimbo, que o ciclo do carimbo ele vem caindo, por exemplo, no uso. Então, o ciclo de vida do produto ele já está ali morrendo, já está acabando o seu ciclo de vida, a gente está substituindo ele. A máquina de escrever praticamente encerrou seu ciclo de vida. Né? Então, que tipo de produto a gente está trabalhando?
hoje em dia. Mas, por exemplo, na minha opinião, os relógios hoje tomaram uma dimensão com o advento de o Apple Watch, etc e tal, eles estão se reinventando, né? Começaram a se reinventar. Então, parece que o relógio ele começa a ter uma sobrevida, por exemplo. Então, você precisa saber identificar que tipo de sobrevida o teu produto está tendo, se você tem possibilidade de dar uma sobrevida a esse produto, se não tem possibilidade, se ele está ali no comecinho, tá? Você está lançando ele. Então, é bem isso. Produto e distribuição, como você produz, o que produz e como você distribui. Tá? Então, a produção e a distribuição, como é o processo de produção de uma empresa? Quais são os recursos de matérias-primas, funcionários, fornecedores e máquinas? Quais são esses recursos que você vai utilizar? Como é que é composto o custo do produto final? Então, quando você pegar lá, normalmente é um erro muito comum de pequenos empresários, prestadores de serviço, e o cara, por exemplo, é fotógrafo. Aí ele precisa se deslocar da casa dele para o trabalho, para onde ele vai tirar a fotografia. Ele não insere, por exemplo, nos seus custos o combustível, a depreciação do carro, a depreciação da câmera. Né? Então, é importante entender como é composto o custo do produto final, seja você pequeno empresário, seja você grande empresário. Tá? Como é que esse produto é distribuído? Aonde esse produto está? Como é que ele vai chegar nas casas das pessoas? Que tipo de transporte ele vai utilizar? Né? Quais os custos envolvidos no processo de distribuição do produto? É aconselhável que esse plano de negócio, esse plano de empresa, exponha de forma objetiva essas informações e normalmente a gente usa fluxogramas para poder visualizar melhor essas tarefas. Tá? Então, o que é a produção e distribuição, que é o que a gente está estudando, são os cálculos detalhados, o que, é que tem que estar no plano, né? São os cálculos detalhados que podem ser inseridos nessa seção, né? E normalmente essa seção está em anexo, como salário, hora homem, hora máquina, especificações técnicas da produção do produto e das máquinas, capacidade de produção da empresa de determinada máquina, um gargalo que possa existir, condições de instalação, qual é o tipo de instalação que você precisa, os custos de aquisição de matéria-prima, quem são os seus fornecedores, como é que tu compra isso, tem prazo, tem não tem, quais são os tipos de custo, quais as embalagens que vai precisar, né? Então, produtividade, qual o índice de lixo que tua matéria-prima produz para produzir determinado produto. Deve ser considerado tudo isso aí numa seção anexa a por exemplo, um plano. Né? Então, tudo isso deve ser, se você quiser aplicar, por exemplo, métodos de redução de custo, essas informações são muito importantes. Eu vou dar um exemplo de, por exemplo, índice de refúgio. Se eu não me engano, é muito comum na produção de roupa, né? Você vai recortando a calça jeans e vai sobrando retalhos, e o que é que você faz com esses retalhos? Que índice de retalho, índice de refúgio tem os retalhos de a produção de 1000 calças jeans e como é que a gente pode aproveitar esses refúgios para que minimize os custos, para que a gente não perca essa matéria-prima. Tá? Então, tudo isso é uma questão de produção e distribuição. Então, se a empresa possui uma política de qualidade, que a gente estava falando ali atrás, e aplicá-la ao setor de produção, cite no plano de negócio que tipo de ferramentas de qualidade você vai usar. Né? Então, você vai precisar citar num plano para as pessoas poderem entender quem está lendo o plano e para você também, quando você precisar usar essa ferramenta, melhorar, ampliar a ferramenta. Tá? Não se esqueça do objetivo, colocar esses detalhes. Os detalhes normalmente se botam no anexo, tá? Então lembre ainda que ainda se mostra que se seus custos são competitivos e se a empresa tem capacidade para atender ao aumento da demanda, tá? Então é importante você colocar lá seus custos, o custo que você tem para produzir determinado produto. Caso a empresa dependa de terceiros no processo de produção, isso também deve ser considerado, escrevendo onde cada setor, onde cada terceiro se insere, ou seja, se você depende da produção de matéria-prima de alguém, tá? Se você depende, então é importante que você diga isso. Né? Deve-se mencionar ainda por que o terceiro foi escolhido, por que aquele
fornecedor foi escolhido para prestar serviço ou para entregar determinado produto, então, para você, para fornecer aquela matéria-prima. Então, que índice de qualidade ele tem? Normalmente, grandes empresas usam as ISOs 9001, 9002, 9000 para poder garantir uma qualidade na parceria dos seus terceiros, né? Então, o planejamento tático resolve essas questões, né? O que fazer, dá para fazer, vale a pena fazer, como funciona e quando fazer. Então, quando você estiver estudando planejamento tático, essas questões devem ser respondidas. Quando você estiver escrevendo seu planejamento tático, você deve responder o que fazer, dá para fazer, vale a pena fazer isso aqui, ó, financeiramente. Quem vai fazer? Né? Quem eu vou precisar contratar para fazer? Como fazer bem? Então, para você fazer bem, para você ter uma certa qualidade de determinado produto, você precisa saber como é que faz. Uma pizza, por exemplo, como fazer ela bem que a pessoa diz, essa pizza está gostosa. Que tipo de matéria-prima funciona? Eu, Marcelo, não gosto de pizza com qualquer queijo catupiry. Então, para mim, tem uns queijos que são meio ruins, fica meio que encebado, como a gente diz aqui no Nordeste, né? Então, eu gosto muito do queijo catupiry, mas de outra forma, daquele catupiry tradicional. Agora, isso é mais caro, né? Será que dá para dá para eu comprar? Será que as pessoas, da sua produção, as pessoas vão pagar esse tipo de produto? Então, funciona, né? Serve, as pessoas compram. E quando fazer? Quando deve fazer esse produto para quem? Certo? Então, a gente tem aí os planos táticos e na próxima aula a gente começa a falar sobre os planos operacionais. Tá certo? Então, espere aí que depois eu coloco a próxima aula, que é o plano operacional. E eu ainda hoje falo sobre ele.